aí, gente, meu nome é Mesquita. Venho aqui falar sobre a primeira fase e a segunda fase da Revolução Francesa, que é a Assembleia Nacional Constituinte e a República Jacobina. Bom, antes de começar a introduzir a Revolução Francesa, né, a gente tem que entender o contexto da época, do porquê aconteceu a Revolução, sabe? E, vale citar as características de como a França vivia naquele tempo. Bom, a França era uma monarquia absolutista, que é o poder da França na mão de uma só pessoa, que era o rei Luís XVI. A sociedade da França, que é a sociedade da França é uma sociedade estamental. Tem o primeiro estado, que é o clero, o segundo estado, que é a nobreza, e o terceiro estado, que corresponde aos mercadores, artesãos, burgueses e entre outros. E era uma sociedade estamental. Na França havia resquícios do feudalismo, não sei porquê, mas ainda havia o resquício do feudalismo, que é uma coisa já bastante antiga e ainda tinha na França. Aí tá, essas são as características meio que gerais da França, né? Aí, nesse período antes da Revolução, a França estava passando por uma crise financeira. Por quê? Porque ela havia perdido a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra, ganhando com essa guerra uma bela de uma dívida e várias perdas. Ela ajudou os Estados Unidos na independência, né? Fazendo com que isso gerasse mais custos. Com isso, a França quebrou de vez. Além disso, a França estava sofrendo de uma crise de fome, porque aquela área da Europa estava sofrendo de uma seca, afetando a agricultura e gerando fome. Aí o que acontece? A população, o terceiro estado, né? Porque assim, o primeiro e o segundo estado, eles não sofreram com a crise, porque eles comiam do bem bom e a opção que o rei tinha para acabar com essas dívidas era por meio dos impostos. E quem pagava os impostos era o terceiro estado. O primeiro e o segundo estado, eles eram isentos dos impostos. Por isso, o primeiro e o segundo estado, eles tinham comida, eles não pagavam impostos, eles não estavam sofrendo com nada, só o terceiro estado. Fazendo com que o terceiro estado gerasse insatisfação, sabe? Gerasse revolta contra o rei. O rei, percebendo essa jaca todinha, né? O que ele fez? Ele convocou em 1789 a Assembleia dos Estados Gerais para discutir quais atitudes vão tomar para tentar ajeitar essa questão dos impostos, né? Aí ele convocou os representantes do primeiro estado, do segundo estado e do terceiro estado. Nisso, o que acontece? Teve uma discussão lá e eles resolveram que o voto vai ser por estado. Vai ser um voto por estado. O terceiro estado já ficou meio encabulado com isso, porque eles queriam que o voto fosse por população, né? E eles sabiam que o que aconteceu. O clero e a nobreza, eles se juntaram, são espertos, né? Para votarem nas coisas que são a favor deles, entendeu? Deixando sempre de lado, sempre isolado o voto do terceiro estado. O terceiro estado, percebendo que não estava dando certo, né? Eles se revoltaram e saíram dessa assembleia. Aí eles tomaram de conta de um lugar lá onde eles realizavam o jogo da pela. Que lá eles fizeram um juramento que eles não iam sair desse lugar a não ser que a França apresentasse uma nova constituição, sabe? Que limitasse os poderes do rei. Porém, não foi possível fazer um negócio desse. Aí, o que acontece? Esse povo que fez o juramento da pela, depois formou a Assembleia Nacional Constituinte, que era uma forma deles meio que se livrar, sabe, desse absolutismo, do absolutismo do rei. Aí, o que acontece? Nisso, com toda essa insatisfação e revolta que a população estava sentindo, começou um período na Europa, um fenômeno chamado de um grande medo, que foi o quê? Os camponeses, né, revoltados com essa situação que a França estava passando, eles começaram a se rebelar contra os seus senhores, destruindo os castelos deles e um bocado de coisa, fazendo com que muitos nobres
fugissem para países vizinhos com medo, né, dessa revolta toda. Aí o terceiro estado, a população, principalmente a Assembleia Nacional Constituinte, né, o povo que queria a revolução, eles estavam aproveitando desse contexto de medo, eles tomaram a Bastilha como uma forma de protesto. A Bastilha era uma prisão que era meio que retratados como as do filme mesmo, dos filmes, como que você não poderia ver a luz do sol, fazendo com que as pessoas viviam da água e do pão. Era mais ou menos desse estilo aí. Só que a Bastilha ela não era uma prisão comum, pois ela representava um grande símbolo absolutista, porque era onde o rei Luís XIV, Luís XV, Luís XVI, eles prendiam pessoas que eram opositoras ao seu governo. E eles tomaram, mano, eles destruíram Bastilha. Aí o que acontece? Com isso, meio que significou o início da revolução contra o absolutismo. Aí o que acontece? Depois disso, eles meio que destronaram o rei, entendeu? A influência do rei meio que caiu. Aí a Assembleia Nacional Constituinte ela já começou a tomar atitudes iniciais, que foram o quê? Eles aboliram leis feudais, eles começaram a fazer algumas reformas econômicas, né, para tentar ajustar essa crise. Eles lançaram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que fazia com que toda pessoa ela tivesse a liberdade de expressão, né, o direito de ir e de vir. Só que o principal foi o que? A igualdade de todos perante a lei. Que não importa se você é clero, se você é nobre, se você é artesão, comerciante, você vai seguir a lei, entendeu? A Assembleia Nacional Constituinte, ela era sempre seguindo os ideais iluministas, né? Aí ela era composta pelos girondinos e os jacobinos. Os girondinos, eles eram a alta burguesia. Eles queriam uma mudança menos drástica na França. Eles não queriam que mudasse tudo. Do outro, eram os comerciantes e os artesãos, os jacobinos. Eles eram os artesãos e os comerciantes. E eles queriam uma mudança mais drástica. Eles queriam que mudasse tudo mesmo, sabe? Aí, em 1791, eles lançaram uma nova Constituição, fazendo com que a França ela deixasse de ser uma monarquia absolutista e passasse a ser uma monarquia constitucional, fazendo com que o rei ele seguisse só o poder, ele tivesse só o poder executivo. O rei, a partir desse momento, ele perdeu todos os poderes que ele tinha. Aí, o rei, percebendo como a revolução estava, ele tentou se aliar a outros países vizinhos para tentar parar a revolução, que foi a Áustria. Aí o que acontece? Ele tem um plano, né, de tentar parar a revolução, aí ele foge da França. Só que lá perto da fronteira ele é descoberto, ele é desmascarado. Aí mandam ele de volta para onde ele estava. Seguindo, né? Em 1992, eles proclamam a República e fundam uma nova instituição legislativa, que é substituindo a Assembleia Nacional Constituinte pela Convenção Nacional. Lá era onde eles iam saber quais rumos a revolução ia tomar. Aí o que acontece? Na convenção, à direita ficavam os girondinos, que era o povo que queria uma mudança menos drástica na revolução, que não mudasse tudo. No meio ficava a planície, que era o povo que não sabia, que não era de direita nem de esquerda. E na esquerda ficavam os jacobinos, que eram eles que queriam uma mudança mais drástica, sabe? Pela revolução. Aí o que acontece? No início da convenção, os girondinos eles tiveram mais influência e foi descoberta as provas que o rei ele estava tendo ligações com a Áustria. Nisso, muitos girondinos eles se dividiam, pois uns defendiam o rei, né, os que não queriam uma mudança muito drástica. Já outros girondinos eles acusavam que o rei tinha que morrer por traição, por ele ter traído a França, por ele estar em ligações com a Áustria. Aí o que acontece? Em janeiro de 1793, ele é executado, o rei é guilhotinado. A Áustria, a Prússia, a Inglaterra, a Holanda e a Espanha, elas se juntam formando a primeira coligação para ir contra a Revolução Francesa, pois eles estavam com medo
que essa revolução inspirasse uma revolução nos territórios deles, sabe? Aí com isso eles foram contra a Revolução Francesa. Aí o que acontece? Em junho de 1793, os jacobinos eles montam um golpe para tomarem o poder. Com isso eles prendem os líderes girondinos e tomam o poder. Aí o que acontece? É nesse período que eles começam a se radicalizar mais. Pois assim, as primeiras atitudes dos jacobinos foram o quê? A criação da Lei Máximos, que segurava o preço, deixava o preço acessível, sabe, para o consumidor, para não atingir um valor máximo, para que sempre ficasse numa médiazinha, sabe? Ele introduziu a Lei Máximos, ele dirigiu o país por meio do Comitê de Salvação Pública, que era responsável pela administração do país e por conter invasões externas. Abaixo disso estava o Comitê de Salvação Nacional, que era responsável por conter revoltas internas, e ele também criou o Tribunal Revolucionário, para julgar pessoas opositores ao governo. Só que o que acontece? No período dos jacobinos no poder, muitas pessoas começaram a ser guilhotinadas por ser suspeitas de apoiar um rei. A situação ficou tão caótica que Robespierre mandava quase muitas pessoas que eram suspeitas de apoiar o rei a serem guilhotinadas todos os dias. Chegam a relatos que as ruas da França naquele período eram manchadas de sangue, porque todo dia eram dezenas de pessoas sendo guilhotinadas. Aí o que acontece? No início, os jacobinos eles meio que tinham apoio da população, sabe? Porque ele meio que representava a maior parte da população. Mas o que acontece? Com todas essas mortes que haviam todos os dias, os girondinos, aproveitando dessa situação, eles montaram uma estratégia para tirar os jacobinos do poder de novo, junto com a população, porque a população ela estava com medo, sabe? Ela ficou com medo, começou o período de terror nessa parte da Europa, que durou quase um ano, porque esse período de terror foi o quê? Foi onde o Robespierre mandava quase muitas pessoas para a guilhotina. Muitas pessoas foram executadas. Até ele manda, tanto que o Robespierre estava ficando já até tão louco que ele botava na guilhotina até aliados dele, sabe? Qualquer pessoa não podia falar nem rei, que o Robespierre já mandava para a guilhotina. Aí o que acontece? O povo já estava com medo disso. E os girondinos, aproveitando dessa situação, eles fazem o quê? Eles se juntam com a população, montam um golpe, que é o golpe do Thermidor. Eu achei difícil de pronunciar esse nome. Deixa eu ver aqui rapidinho. Golpe Thermidor, porque era uma referência no calendário novo deles, sabe? Aí nisso eles tiraram os jacobinos do poder e introduziram isso em 94. Aí ficou um período chamado de Convenção Thermidoriana, que durou de 94 a 95, porque os girondinos já no poder, né? Porque eles tomaram o golpe, eles tomaram dos jacobinos de novo. Aí em 1994, com a queda dos jacobinos, né, com a morte de Robespierre, porque depois do golpe, Robespierre é executado à morte, mandado à morte, julgado à morte, aí ele é guilhotinado, e eles montam a Convenção Thermidoriana, que durou de 94 a 95. E em 95, eles fundam o Diretório, que eram 5 pessoas para comandar a França. E é nisso as duas fases da Revolução Francesa.